Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom a gente poder se reencontrar, não é? Hoje vamos continuar os nossos estudos, a gente está tratando dos mistérios da vida de Jesus e dentre esses mistérios estamos conversando no mistério do nascimento de nosso Senhor. Vamos falar hoje sobre a circuncisão de Jesus, vamos conversar sobre a purificação de Nossa Senhora e vamos também conversar sobre a Epifania. Vamos falar de temas e de assuntos que eu tenho certeza que você desconhecia. Por isso, fique conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você ajude a divulgar esses nossos conteúdos com a sua rede de contatos. E no final, se você tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e nós queremos então fazer a nossa oração pedindo a luz e a graça de nosso Senhor para que possamos compreender bem tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos amigos, nós vamos então continuar os nossos estudos, como falamos, a partir do parágrafo 527. Vamos ver o quanto a gente vai conseguir caminhar. A gente vinha conversando sobre os mistérios da vida de Cristo e dentro do grande mistério da encarnação de Jesus, nós estávamos tratando do mistério do nascimento de nosso Senhor. A gente falou sobre o significado da expressão plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu. Fizemos uma leitura do cenário político daquela época. Conversamos sobre a razão da Sagrada Família ter se dirigido a Belém, a relação entre a manjedoura e o mistério eucarístico. Puxa, quanto assunto importante a gente tratou. Então, se você ainda não assistiu a nossa aula passada, não deixe de fazê-lo. Procure na playlist aqui no nosso canal. E hoje, então, nós vamos continuar de onde havíamos parado. O mistério do nascimento de Jesus, que é infinito e maravilhoso presente de Deus para todos nós. Fomos salvos por Jesus Cristo, e sem Ele nós estaríamos todos condenados e perdidos por todo sempre. Sim, Cristo nasceu para salvar a humanidade e Ele vem morar em nossa alma. Deus te ama, Deus habita no teu coração, habita na tua vida. Não importa os caminhos errados que tenhamos trilhado em nossas vidas, não importa os pecados que tenhamos cometido, o Senhor é rico em sua infinita misericórdia e vem ao nosso encontro para nos salvar. Não existe ninguém em toda a humanidade e em todos os tempos que não tenha estado sob o olhar, sob o coração e a salvação de Jesus Cristo. A grande importância de meditarmos sobre o nascimento de Jesus não é só fazer memória da festa do Natal, mas é, antes de tudo, tomarmos consciência de que Ele veio para nos salvar e inaugurar o reino de Deus entre nós. E juntos com Cristo, tenhamos a certeza de que somos salvos e podemos desfrutar, desde agora, das primícias deste reino que Ele inaugurou entre nós.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Somos dele e tudo é nosso. Como nos afirma São Paulo, se Deus nos concedeu o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que coisa maravilhosa! Bem, vocês já se deram conta que a religião cristã é a única religião que tem como fundador o próprio Deus? Nenhuma outra religião tem o próprio Deus vindo nos visitar. Nenhuma outra religião tem um Deus que se fez um de nós e se entregou totalmente para nos salvar. Jesus é o único que foi pré-anunciado. Nenhum outro, nem Buda, Maomé, Confúcio ou outro qualquer. Todos eles são criaturas tanto quanto eu e você. Eles não foram pré-anunciados por ninguém e, principalmente, nenhum deles deu a vida para nos garantir a salvação. Só Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, só Ele poderia nos salvar e Ele o fez. Bem, São Lucas prossegue no seu evangelho dizendo: completados que foram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Vocês sabem, não é, que a circuncisão é um ato cirúrgico em que a pele ou prepúcio, né, que é aquela pele que cobre a extremidade do pênis, é cortada. Atualmente, essa cirurgia também recebe o nome de operação de fimose. Bem, a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus realizou com Abraão quando lhe prometeu uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Dessa forma, a circuncisão era um sinal indicativo de que a criança era membro do povo de Israel, ou seja, não bastava o nascimento para que a criança fosse introduzida no povo escolhido de Deus. Era necessário um rito que determinasse isso, como nos mostra o livro do Gênesis. Acompanhe. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. A circuncisão deveria ser realizada no 8º dia após o nascimento do menino, como prescreve a lei dita lá no livro do Levítico. Pela circuncisão, se presumia que a pessoa circuncidada era pecadora. No caso da circuncisão de Jesus, ainda bebê, não é? Ele que não tinha pecado, na verdade, ele já começava a tomar o nosso lugar de pecador, coisa que ele realizou e confirmou em toda a sua vida, culminando lá na cruz, quando morreu em nosso lugar por nossos pecados. A circuncisão no Antigo Testamento prefigurava o batismo no Novo Testamento, e ambos simbolizavam a renúncia à carne com os seus pecados. A primeira era caracterizada por um golpe no corpo. O segundo era caracterizado pela purificação da alma. A primeira incorporava a criança juridicamente ao povo de Israel e lhe permitiria participar do culto no templo. O segundo incorporava a criança à nova Israel, a igreja. A palavra circuncisão, mais tarde, foi utilizada nas Escrituras para mostrar também um sentido, digamos, espiritual de sua aplicação, revelando então um caráter transcendente e não somente físico. No livro do Deuteronômio, Moisés fala claramente da circuncisão do coração. Circuncidem o coração e nunca mais sejam insubmissos.
O profeta Jeremias também nos disse: circuncidai-vos em honra do Senhor, tirai os prepúcios de vossos corações. Mais tarde, São Paulo também confirmaria isso quando afirmou que a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Bom, na circuncisão de Jesus e em seu precoce derramamento de sangue, não é? Já havia como que uma referência velada ao Calvário. Poderíamos dizer que a sombra da cruz já pairava sobre aquele pequeno menino de apenas 8 dias de vida. Aliás, esta foi a primeira das 7 vezes que Jesus derramou seu sangue. As outras foram na agonia do horto, na flagelação, na coroação de espinhos, no caminho do Calvário, na crucifixão e, por fim, na abertura de seu coração com a lança. Desde o seu 8º dia, então Jesus já iniciava o seu caminho pela salvação da humanidade. Se o pecado era transmitido de geração em geração a toda a humanidade e era algo que era transmitido pelo sangue, agora é o sangue do Cordeiro, o precioso sangue derramado na cruz, que irá nos libertar definitivamente do pecado. Ainda falando sobre a circuncisão, eu gostaria de refletir com vocês algo muito bonito e significativo. Qual é a razão de Deus ter pedido ao seu povo que a parte mais íntima de seus corpos, não é, a genitália masculina, fosse permanentemente privada da sua, digamos, cobertura natural, hein? Qual o sentido disso para definir quem pertenceria ou não ao povo escolhido e fosse contado entre os seguidores de Deus? Quem vocês acham que enxergaria mais frequentemente este sinal e quando? Olha, toda vez que um homem descendente de Abraão consumasse o seu casamento no relacionamento sexual, ele e sua esposa iriam se relembrar da promessa de Deus de um amor fecundo que lhes daria uma numerosa descendência. A circuncisão fala, de certa forma, do mistério da paternidade e do preço exigido dos homens, já que os homens são verdadeiramente imagem da paternidade de Deus no mundo. Ao exigir esta ferida ao homem, ela aparece como se Deus Pai estivesse dizendo que os homens devem aprender algo que as mulheres já parecem saber, não é? Nos seus ciclos menstruais e em seus partos, ou seja, a participação no amor generoso de Deus envolve o derramamento de sangue e o sacrifício de sua própria carne. Não é exatamente isso que Cristo, o noivo da igreja, nos ensina? A circuncisão do menino Jesus antecipa o seu derradeiro e definitivo sacrifício do seu corpo e do seu sangue, como o próprio catecismo vai nos ensinar mais adiante, lá no parágrafo 1150. Não é fantástico isso? Assim, meus caros, a gente conclui que a promessa da união conjugal fecunda dada a Abraão e Sara é definitivamente consumada no corpo de Cristo que foi dado por nós. E por falar em corpo de Cristo dado por nós não nos recordamos da Eucaristia, hein? Vejam como tudo está unido e entrelaçado. Trata-se do único e mesmo mistério de amor. É claro que Jesus, como judeu que era, ele cumpriu plenamente toda a lei, tudo aquilo que estava prescrito na lei. Mas vocês podem perceber que a circuncisão de Jesus significa muito mais do que uma prática própria do povo judeu tão somente. É algo que está intimamente ligado à missão do próprio Cristo, a missão de nos salvar e a missão de nos dar o seu reino. Mas nós não podemos deixar de falar
também da Epifania, aqui trazida a nós pelo evangelista Mateus. Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel. É o que também explica o parágrafo 528 do Catecismo. As Escrituras contam da visita dos chamados Reis Magos, vindos do Oriente. Vieram para ver Jesus em Belém. Esses magos eram representantes de religiões pagãs daquela região e esse acontecimento enxerga a antecipação das nações que acolhem a boa nova da salvação através de Jesus e que essa salvação aconteceu no meio dos judeus, assim como estava prometido no Antigo Testamento. E caminhando então um pouco mais, a lei judaica também prescrevia que a mulher que tivesse dado à luz a uma criança tornava-se impura e deveria ficar reclusa, se purificando de seu sangue. Ela não deveria tocar em nada que fosse consagrado, nem poderia ir ao santuário enquanto não tivesse terminada a sua purificação. O tempo de purificação era de 33 dias se a criança fosse um menino e de 66 dias se a criança fosse uma menina. Passado esse período, ela deveria ir ao templo para oferecer um sacrifício de purificação pelo pecado. É claro que Maria não necessitava ser purificada depois do parto, como todas as outras mulheres, porque ela foi concebida sem pecado. E tampouco Jesus, claro, precisava ser circuncidado, porque ele era Deus. Ambos não tinham pecado e o nascimento de Cristo era a purificação do mundo, mas ela obedece à lei e é precisamente assim que ela está ao serviço do cumprimento das promessas. Vamos ver novamente o que nos diz São Lucas. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. A respeito da apresentação de Jesus no templo, este é um fato muito interessante e cheio de significado. O livro do Êxodo declarava que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. É o mesmo sentido que é dado à festa das primícias lá dos judeus, em que os primeiros frutos da colheita eram oferecidos a Deus. E no caso das crianças, os pais o consagram e podem resgatá-lo através de um sacrifício. Sobre isso, o Papa Bento XVI nos explica que o fato peculiar é que a narrativa de São Lucas não fala do resgate de Jesus, mas tão somente da sua entrega ou da sua apresentação. Pretende, claro, dizer que aquele menino não foi resgatado e nem voltou à propriedade dos seus pais. Antes, pelo contrário, ele foi entregue no templo pessoalmente a Deus, totalmente dado a ele em propriedade. Para São Lucas, nessa apresentação de Jesus no templo, há um acontecimento essencial. Ali no templo, no lugar do encontro entre Deus e o seu povo, em vez do ato de retornar o primogênito, tem lugar a oferta pública de Jesus a Deus, seu Pai. Coisas maravilhosas, não são? Na sequência desses fatos, nós teremos ainda o encontro da Sagrada Família com Simeão e com a profetisa Ana lá no templo, e ainda a fuga da Sagrada Família para o Egito. São assuntos também muito ricos, repletos de significado e que nós reservamos para a nossa próxima aula. Portanto, não percam, hein? Por enquanto, eu reforço a você a necessidade para que você não deixe de ler os parágrafos do Catecismo e também meditar o texto bíblico que vou deixar na sequência, tá bom? Recebam, então, todos vocês o meu carinhoso abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se,
curtam e compartilhem este vídeo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.